Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. A introdução do comentário nos fala que Ruth e Esther são os dois livros da Bíblia, os únicos dois livros da Bíblia que levam o nome de mulheres. Elas registram nesses livros duas das mais belas, extraordinárias e dramáticas histórias sagradas. A primeira delas ocorre nas localidades de Moabe e Belém da Judéia, no período dos Juízes, aproximadamente do ano 1375 ao ano 1050 a.C., ou seja, um período bem longo de quase 300 anos. A segunda história, de Esther, ocorre na Pérsia, depois do cativeiro babilônico, entre os anos 483 e 473 a.C. Ruth e Esther viveram em épocas, circunstâncias e contextos muito diferentes, mas expressaram as mesmas virtudes espirituais e morais: fé, convicção, humildade, coragem, obediência, simplicidade, pureza, abnegação, temor a Deus e disposição de servir. Podemos, para usar uma linguagem atual, dizer que Ruth e Esther foram duas mulheres empoderadas, mas da maneira correta, do jeito que Deus quer. Elas mostraram que é possível ter o poder de Deus na sua vida e mudar o seu próprio destino, sem precisar abrir mão dos seus valores morais e espirituais. Essas duas mulheres foram fundamentais para a preservação do povo judeu, a descendência piedosa de Abraão. Suas vidas continuam sendo fontes de profunda inspiração para todos que desejam agradar a Deus e viver para a sua glória. O primeiro tópico da nossa lição fala sobre Ruth, uma mulher importante para a linhagem, a descendência de Davi. Quem era Ruth? Ela era uma estrangeira, ela era uma moabita. Ela era descendente de Moabe. Moabe foi filho da relação incestuosa de Ló, o sobrinho de Abraão, com sua filha mais velha. Os moabitas eram um povo pagão, hostil a Israel, desde os dias do rei Balaque, como lemos em Números capítulo 22, Deuteronômio 23 e Juízes capítulo 11. Eles habitavam a leste do rio Jordão, do Mar Morto, da atual Jordânia,
e eram dados à idolatria e imoralidade sexual. Era um povo politeísta, pagão, que rejeitava o verdadeiro Deus. Pertencendo a este povo, era de todo improvável que Ruth fizesse parte da linhagem de Davi, a família da qual viria o Messias, o Salvador do mundo. Mas os caminhos de Deus são mais altos que os nossos, estão muito acima de nossa compreensão. Deus, escrevendo o certo pelas linhas tortas, como diz o ditado, ele colocou uma estrangeira, e não uma estrangeira qualquer, uma moabita, como tataravó do Messias, de Jesus. Deus é soberano. Deus faz do improvável o provável, e faz do impossível possível quando cremos nele, quando o tememos e quando obedecemos sem impor-lhe qualquer condição. O segundo item da lição nos fala sobre a família belemita. A história de Ruth muda a partir do seu ingresso em uma piedosa família de Belém de Judá, que peregrinava nos campos de Moabe por causa da fome que assolava a terra de Israel. A família era o marido Elimeleque, sua mulher Noemi e seus filhos Malom e Quilion. Depois de algum tempo na terra dos Moabitas, Elimeleque morre. Noemi fica com seus 2 filhos. Ruth se casa com Malom, o mais velho. Ao final de quase 10 anos, Malom e seu irmão Quilion também morrem. Dessa forma, viúva, sem filhos, Noemi decide voltar a Belém, motivada pela notícia de que a fome tinha passado. Embora pudesse permanecer em Moabe, como decidiu Orfa, viúva de Quilion, Ruth toma uma decisão no mínimo inusitada. Ela escolhe ir com sua sogra Noemi para a terra de Israel. Ela escolhe abandonar o seu povo, sua cultura, seus deuses, tudo que ela tinha conhecido. E ao fazer isso, ela declara sua fé no Deus de Israel. Alguém poderia pensar, essa é uma decisão até fácil, mas não era. A lei judaica, a lei mosaica, ela estabelecia várias regras para o povo de Israel se afastar dos outros povos, incluindo os moabitas. Os moabitas faziam parte da lista proibida de povos com os quais Israel não deveria manter nenhum tipo de contato ou relação. Portanto, Ruth não estava indo para um povo amistoso, para um povo que a receberia de braços abertos, mas para um povo que, pela sua própria lei, era um povo hostil. No terceiro item deste primeiro tópico, falamos sobre matrimônio e maternidade. Esta síntese biográfica tem seu ápice em Belém, com 2 eventos que foram fundamentais para que o propósito de Deus se cumprisse na vida dessa moabita. Apegada à sua sogra, sempre disposta a obedecê-la e servi-la, Ruth alcança o favor, ou seja, a graça do Deus de Israel. Veja que a profissão de fé de Ruth, a sua sogra Noemi: o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. O que acontecer contigo, acontecerá comigo. Esse tipo de atitude chamou a atenção de Deus. Fez com que Deus olhasse para aquela jovem moabita com amor, com bondade, com graça e a abençoasse, lhe concedendo aquilo que ela não teria chances de conseguir por outras formas. O casamento com Boaz, parente de Elimeleque, e o nascimento de seu filho Obed, que significa servo, fazem de Ruth uma ascendente, ou seja, uma antepassada direta do rei Davi, de quem ela foi bisavó. E com isso, ela passa a fazer parte, ela se torna integrante da genealogia de Jesus, como lemos em Mateus capítulo 1, versículos 5 a 7. Honrar o casamento e a geração de filhos traz a bênção de Deus para muitas gerações. Nestes tempos que vivemos, tempos em que o casamento e a família são marginalizados, são satirizados, zombados, são desmerecidos pela sociedade atual, é muito importante que mulheres como Ruth sejam exaltadas. Mulheres que priorizaram a união com o marido, com o esposo,
e a constituição de um lar, de uma família, de filhos, trazendo assim alegria não apenas para ela e seu marido, mas também para sua sogra Noemi, uma mulher que tinha perdido os homens da sua vida, seu marido e seus filhos. Agora ela tinha o seu neto. Com isso, Deus abençoa aquela família, trazendo alegrias onde ninguém pensaria que elas poderiam existir. Às vezes, em nosso viver, enfrentamos situações que parece que a alegria foi embora para nunca mais voltar. Mas Deus é capaz de restaurar a nossa sorte de maneiras maravilhosas e imprevisíveis, de formas que nem sonhamos. Ele é capaz de trazer a alegria que nós já julgávamos perdida. Ruth nos ensina esta maravilhosa lição. No segundo tópico da nossa lição, falamos sobre Esther, a mulher que agiu para a sobrevivência dos judeus. Cerca de 5 séculos depois de Ruth, a Bíblia nos apresenta outra mulher notável, Esther, também usada providencialmente por Deus para a preservação do povo de Israel. Ela era filha de Abiail, tio de Mardoqueu. Esther era do povo de Israel, era judia, órfã de pai e de mãe, criada pelo seu primo Mardoqueu. Seu nome hebraico era Hadassa, que significa murta, uma das plantas favoritas do mundo antigo. Essa planta tinha folhas perfumadas e flores brancas ou rosadas, usadas para perfumar ambientes e fazer grinaldas para os nobres nos banquetes. Já o seu nome persa, Esther, Stara, significa estrela. Esther fazia parte da geração de judeus que nasceu no cativeiro, que não viu Jerusalém, que não viu a terra de Israel. Para eles, a única realidade era o Império Persa. Conforme Isaías e Jeremias haviam profetizado, o fim do cativeiro babilônico foi decretado por Ciro, rei da Pérsia, no ano 538 a.C. No entanto, a maioria dos judeus permaneceu na Babilônia, sob domínio persa. Não por obrigação, mas agora por opção. Muitos já idosos, outros já acostumados com aquela convivência, porque os persas daquela época eram muito tolerantes com os outros povos. Então, a sociedade persa era bastante tolerante, bastante variada, e com isso muitos judeus se sentiram acolhidos, se sentiram sem desejo de retornar a Jerusalém e reconstruí-la. De órfã a rainha, Suzã era a capital do novo império. Lá viviam Esther e Mardoqueu e milhares de outros judeus. Dotada de rara beleza, Esther integrou o grupo de moças virgens que se candidataram, alguns poderiam dizer até meio que à força, para suceder a rainha Vaste, deposta pelo rei Assuero por sua desobediência, como escreve a Bíblia e o historiador judeu Flávio Josefo. Vaste se recusou a comparecer a um banquete oferecido pelo rei nos jardins de seu palácio. Era uma rebelião muito pesada contra o seu marido e que inspirava outras mulheres a também não obedecerem a seus maridos. Por essa razão, o rei persa destituiu-a da sua função. Em um inequívoco ato da providência divina, Esther se tornou rainha em seu lugar. Certamente não deve ter sido uma competição fácil. Afinal, o Império Persa era composto por muitas províncias, cerca de 127. Suponhamos que de cada província viesse uma candidata. Teriam 127 jovens dispostas a se tornar rainha da Pérsia. E é provável que fosse bem mais, afinal, havia províncias muito grandes em que poderiam enviar 2, 3 ou até bem mais candidatas. 5 anos depois, essa jovem judia, agindo com sabedoria e muita coragem, obteve de Assuero um decreto que livrou da morte o povo judeu de todo o império. Como diz o teólogo cristão Matthew Henry, ainda que o nome de Deus não se encontre no livro de Esther, o mesmo não se pode dizer de sua mão. A mão de Deus guiou minuciosamente os fatos que culminaram na libertação de seu povo. Deus providenciou tudo, tanto para que viesse a ameaça, quanto para que viesse o livramento sobre o povo de Israel.
terceiro tópico nos fala de mulheres de Deus como protagonistas da história. Protagonismo feminino, esse elemento que tem permeado a cultura atual. Alguns poderiam dizer a cultura lacradora ou a cultura woke dos tempos atuais. Afinal, quantos filmes, séries, as mídias em geral, apresentam as mulheres como superiores aos homens, como protagonistas, como atrizes principais da história. E o resultado está aí para todos nós vermos. Milhões e milhões de dólares perdidos em produções cinematográficas que falharam porque colocam o protagonismo feminino como o centro de tudo. Mas aqui nós vemos diferente. Nós vemos mulheres protagonistas tanto na vida de Ruth como de Esther, mas dentro do plano de Deus. A liderança masculina instituída por Deus não anula o propósito divino com a mulher, nem lhe retira a possibilidade de, em muitas circunstâncias, ser protagonista da história. Isso não implica, todavia, na necessidade de confundir ou inverter os papéis entre homem e mulher. Todos têm seu papel, homem e mulher, no plano de Deus. Os exemplos de Ruth e Esther são eloquentes nesse sentido. Não foi a altivez que as fez vencer, foi a humildade, a submissão, a obediência. É isso que tornou tão relevante a vida dessas mulheres. O segundo item nos fala de cumprir os papéis. Noemi dá testemunho de que Ruth cumpriu bem a função de esposa. Seu extraordinário relacionamento com a sogra não nos permite outra conclusão. Ambas eram mulheres sábias, conheciam bem os seus papéis. Isso é fundamental para uma boa convivência em família, inclusive entre nora e sogra. No terceiro item, falamos também sobre a educação familiar. Não foi apenas a beleza de Esther que lhe fez ser escolhida rainha. Curiosamente, a Bíblia não fala de ela ser uma beleza tão extraordinária assim, muito menos Ruth. Ruth não é descrita como um monumento de mulher, uma mulher de parar o trânsito, mas ambas são descritas como pessoas que encontraram graça aos olhos de Deus e dos homens. Outros pontos a favor de Esther foram sua humildade e o seu bom comportamento no palácio, como lemos no capítulo 2, versículos 15 a 17. Sua beleza, claro, ela tinha, mas muitas outras também a tinham. O que fez esta jovem se destacar foi muito além da beleza, muito além do que os olhos podem ver. A presença e a graça de Deus estavam na vida dela. Apesar de órfã, Esther havia recebido uma boa educação de seu primo Mardoqueu, seu pai de criação. A ele, ela devotava obediência e profundo respeito. É no lar que somos forjados para os grandes desafios da vida. A conclusão é que Deus continua utilizando mulheres para cumprir seus propósitos. Algumas se tornaram conhecidas e têm seus nomes registrados na história, como Ruth e Esther. Outras, como a mulher de Noé, viveram todo o tempo no anonimato, mas nem por isso deixaram de ser importantes. O que seria daquele patriarca sem uma companheira fiel ao seu lado enquanto cumpria a missão divina que recebera? No reino de Deus, seja homem, seja mulher, o que importa não é o quanto a pessoa aparece, pois o Senhor Deus olha para o coração. Portanto, que esta abençoada lição possa falar poderosamente no coração de todas as mulheres, de todas as idades, para que entreguem suas vidas na mão de Deus, no plano de Deus, e certamente Deus as exaltará de forma gloriosa. Aqui está, portanto, o resumo da nossa primeira lição da CPAD neste terceiro trimestre de 2024. E na sua escola dominical você vai aprender muito mais. Comente, curta, compartilhe este vídeo, espalhe a boa semente aos corações. Que Deus nos abençoe. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do
nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos, e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo